Quando Jalen Johnson chegou ao Atlanta Hawks em 2021, poucos notaram, já que foi uma escolha tardia de primeira rodada. E apesar de ter ido para Duke, seu único ano na faculdade foi ofuscado por uma temporada desastrosa. Duke teve apenas um recorde de 13-11 e estava prestes a ficar de fora do torneio. Um jogador pegou Covid, então encerraram a temporada e ficaram fora do torneio. Jalen Johnson surpreendeu ao abandonar o time 2 meses após o início da temporada e se declarar para o draft da NBA. Jalen Johnson decidiu não jogar o restante da temporada. Para ele sair agora é muito estranho. Foi uma decisão insana sair no meio da temporada. Isso ocorreu pelo medo dele de ter problemas no pé, com o técnico Krzyzewski afirmando que isso poderia impactar sua carreira, avançando no tempo. Quando começou seu ano de novato na NBA, ele passou bastante tempo na G-League. Nos poucos momentos com o time, o ex-técnico Nate McMillan disse que ele jogaria pouco, pois priorizava John Collins e depois Johnson teve tendinite no joelho esquerdo. É seguro dizer que ele teve um começo bem ruim, não foi? Mesmo assim, de algum modo, Jalen Johnson superou o desastre da temporada de estreia e, anos depois, está perto do estrelato. Achávamos que Trae Young seria o jogador franquia dos Hawks por muitos anos, mas num piscar de olhos, eles mudaram de rumo e ele se foi. Com o surgimento de Johnson, ele fez a diretoria dos Hawks sentir que Trae Young agora era descartável. Eles começaram a pensar, devemos construir o time em volta desse cara em vez do Trae? Então, como Jalen Johnson conseguiu isso? Como um cara que começou tão mal e teve tantos obstáculos, se tornou um dos melhores jogadores da liga e o novo rosto do Atlanta Hawks? Vamos dar uma olhada. Turnover na rede, Jalen Wright faz a cesta em 3 segundos. Relatei as dificuldades iniciais dele na NBA devido ao tempo na G-League e à falta de confiança do técnico McMillan. Bem, a maioria dos jogadores jovens desanimaria se ouvisse isso e talvez ficaria emburrado no banco, ou até pediria uma troca para um time onde pudesse jogar mais minutos, mas não Jalen Johnson. Ao saber de McMillan que jogaria pouco, Johnson optou por permanecer mais tempo na G-League, percebendo que não teria espaço na NBA. E ao invés de pedir, ele começou a mostrar serviço na G-League. Jalen melhorou rapidamente durante o tempo que ficou lá e, aos poucos, foi ficando cada vez melhor. Ele nunca foi um mau prospecto, era um recruta 5 estrelas e já foi considerado o 13º melhor do país. Mas a saída dele de Duke deixou um gosto amargo, e seus apoiadores acharam que foi por ego, como se achasse que era bom demais para um time em dificuldades. Isso provavelmente fez com que ele caísse algumas posições no draft também. Ao optar por ficar na G-League até estar pronto para a NBA, demonstrou uma humildade rara entre seus colegas. Este é seu 2º ano e foi a primeira temporada em que virou membro fixo da rotação dos Hawks. Jalen Johnson conduz a bola pela linha de falta. Agora, dizer que ele fazia parte da rotação pode ser um pouco generoso. Em 13 jogos ele jogou menos de 10 minutos, em 12 jogos ele nem entrou em quadra. E nos jogos em que ele realmente teve tempo significativo em quadra, tipo mais de 20 minutos, foram justamente aqueles em que outro jogador estava machucado. A realidade é que os Hawks tinham vários jogadores jovens que atuavam na mesma posição que Johnson. Além de Collins, também havia DeAndre Hunter e, após o fechamento da janela de transferências, Saddiq Bey chegou e ocupou ainda mais minutos como ala. Nesse período, os Hawks enfrentaram dificuldades e faltava identidade. Após chegarem às finais de conferência, em 2021 foram eliminados na primeira rodada nos 2 anos seguintes. No final do 2º ano de Jalen Johnson, havia tensão dentro da organização dos Hawks. Não era sobre ele, mas sim sobre por que diabos esse time está tão ruim agora. A estratégia de construir em torno desse trio de Trae Young, John Collins e DeAndre Hunter estava realmente funcionando, ou eles precisavam de um recomeço? Inicialmente, a culpa recaiu sobre Collins, que teve médias acima de 20 pontos e 10 rebotes já no 3º ano na liga. E a percepção geral era de que o futuro dessa franquia seria liderado por ele e Trae Young. Devido a lesões e a breve passagem com DeJounte Murray, os Hawks passaram a focar mais no perímetro, reduzindo drasticamente os toques de Collins na bola. O ataque dos Hawks antes girava em torno dele e Trae, mas agora foca só nos armadores. Em vez de ser uma estrela em ascensão, Collins agora era apenas uma ferramenta para ajudar os armadores a pontuar, e ele estava frustrado. No fim das contas, ele foi trocado no verão de 2023. Mas o que isso tem a ver com Jalen Johnson? Bem, quando Quinn Snyder assumiu como técnico principal dos Hawks, ele queria criar um ataque diferente.
semelhante ao antigo ataque dos Warriors do Steve Kerr, onde se joga com 5 abertos e todos sabem arremessar, driblar e passar. O ataque dos Hawks acabou assim. Às vezes, não há nenhum jogador dos Hawks no garrafão. É aí que entra Jalen Johnson. Ele está mais preparado para jogar nesse tipo de ataque do que qualquer outro do elenco. Como ala de 2,03 metros, ele é exatamente o que Quinn Snyder buscava. Diferente do tradicional ala pivô Collins, Johnson se mostrou muito versátil e, ao ganhar tempo de quadra, demonstrou ter mais potencial que os demais do time. No seu primeiro ano como titular, ele se destacou imediatamente, com médias de quase 16 pontos, 9 rebotes e 4 assistências, mostrando seu instinto excepcional de estar sempre no lugar certo. Com excelentes mãos para receber até passes difíceis e ainda com habilidade de passe, os Hawks perceberam pela primeira vez: caramba, esse cara também tem ótima visão de jogo. Quer dizer, era por isso que ele já era conhecido antes, mas finalmente teve a chance de mostrar isso. Johnson simplesmente tinha um ótimo entendimento do ataque dos Hawks. Não era chamativo, só precisava saber onde todos estavam e onde ele devia estar. No terceiro ano, com seu desempenho em alta, muitos questionaram se ele não deveria ter jogado antes em vez de ficar no banco. Acredito que não nos 2 primeiros anos, pois o período na J-League foi essencial para seu desenvolvimento. No entanto, o único problema que o impediu de realmente se destacar até agora foi a saúde. Lembre-se, mencionei antes que o técnico Krzyzewski de Duke estava preocupado com as lesões do Jalen? Pois é, ele tinha razão. Ele é muito propenso a lesões, como mostra seu histórico extenso aos 24 anos, tornozelo, pulso, tendão e outros problemas na parte inferior do corpo. Parece que sempre que ele sofre uma lesão, que não parece ser algo tão sério, ele ainda assim fica fora por um longo período de tempo. Alguns chegaram a comparar suas lesões às de Anthony Davis, famoso por contusões aleatórias. Johnson perdeu 26 jogos e depois mais 46 devido a uma cirurgia no ombro. Por outro lado, não parece que essas lesões tenham afetado o progresso dele, já que ele aproveitou a oportunidade durante a reabilitação para adicionar outra dimensão ao seu jogo, algo que não se via em anos anteriores. O primeiro avanço dele foi no arremesso de 3 pontos, que antes não fazia parte do jogo dele, mas agora o tornou perigoso. Não dá mais para deixá-lo livre. Ele não é o maior perigo nas bolas de 3, mas é eficiente o bastante para não receber tanto espaço dos adversários. Depois, evoluiu na criação de jogadas. Johnson já era um passador decente ao chegar na NBA. Era visto como ala armador, mas só recentemente seu time lhe deu chance de explorar essa habilidade. Na quinta temporada, ele subiu para mais de 8 assistências por jogo. Com a saída de Trae Young, ficou claro que o Hawks aposta nele como principal jogador. Trae Young deixando a arena. Um dos capítulos mais marcantes da história do Hawks chega ao fim. Ao trocar Young por CJ, McCollum e Corey Kispert, 2 coisas aconteceram. A principal foi um grande buraco na armação. Young era o único armador de origem, mas o Hawks confia que Jalen Johnson pode assumir como armador principal, jogando como ala armador o tempo todo. Após a troca, Johnson disse que aprendeu muito com Trae e notou como ele priorizava os companheiros. Ele gostava de melhorar quem estava ao seu redor. Isso foi uma das coisas que aprendi cedo com ele, sabendo que ele seria o responsável por carregar a franquia para o futuro. Johnson aprendeu muito com um dos melhores, porém subestimados passadores de sua geração. Depois, os jogadores que eles receberam de volta. McCollum e Kispert são ótimos em arremessos de 3 e ajudam a espaçar a quadra para Jalen Johnson atacar a cesta. Johnson está no 95º percentil em conversão de arremessos próximos à cesta, com quase 80% de acerto. Se ele tem espaço para chegar à cesta, quase sempre converte. Com mais arremessadores abrindo o jogo, sua principal habilidade será ainda mais beneficiada. Os Hawks claramente pensaram nisso ao fazer a troca. Com poucos interessados em Trae Young, buscaram os jogadores mais adequados. Para complementar Johnson, isso indica que a franquia está sendo entregue a ele. No papel, não parece um bom negócio para os Hawks. Quero dizer, Young ainda é um jogador de nível All-Star com várias habilidades de elite que não podem ser replicadas. Talvez pudessem ter conseguido mais por Trae do que só o contrato expirante de McCollum e Corey Kispert como apoio. Mas com o jeito que a temporada do Trae estava indo e como a reputação dele caiu ao longo dos anos, o valor dele estava no ponto mais baixo de todos os tempos. Teve sua temporada menos produtiva desde o ano de novato e as piores lesões recorrentes na perna da carreira. Sinceramente, não sei se poderiam ter feito melhor, mas como ele queria ir para o Wizards, algo que nunca imaginei dizer, as opções de troca eram bem limitadas.
Dizia-se que Miami Heat e Minnesota Timberwolves também tentaram contratá-lo, mas talvez as ofertas fossem ainda piores. Para ser justo, acho que eles foram bem, já que CJ está no último ano de contrato e Kispert é um jovem apoio sólido com salário razoável. A troca deu ao time mais flexibilidade para construir ao redor de Johnson, que era o objetivo principal. Desde a campanha mágica nos playoffs de 2021, os Hawks não recuperaram aquela glória. Parecia que Young estava pronto para avançar nos playoffs todos os anos, ainda mais em uma conferência fraca e com muitas lesões. Com o tempo, os Hawks notaram que suas falhas eram muito evidentes para compensar a baixa estatura. A falta de defesa e sua resposta à pressão têm sido extremamente inconsistentes. Até mesmo seu arremesso tem sido muito irregular. Eles não queriam ficar presos a uma reconstrução em torno de um jogador do qual não tinham certeza. Johnson tem suas próprias falhas, mas seu surgimento fez com que o time se sentisse confortável o suficiente para mudar de direção, escolhendo confiar mais em um armador versátil e atlético, em vez de um armador baixo que arremessa demais. A história da ascensão de Jalen Johnson, que saiu prematuramente da faculdade no meio do ano e acabou sendo o último na rotação do Hawks. Ir para a G-League por vontade própria e trabalhar até virar o rosto da franquia torna sua trajetória impressionante. Pela primeira vez, um jovem talentoso deixa o ego de lado e trabalha nos bastidores até provar seu valor. A era de Trae Young terminou. Vamos ver se a era de Jalen Johnson pode elevar a franquia a um novo nível de sucesso. Enfim, é isso, pessoal. Me digam o que vocês acham sobre a ascensão de Jalen Johnson ao time titular e o que pensam sobre eles se livrarem de Trae Young. Eu sei que a percepção sobre ele vem diminuindo ao longo dos anos, mas vocês acham que eles realmente poderiam ter conseguido mais em troca dele? Muito obrigado por assistirem. Deixem suas opiniões nos comentários. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!